muitas pessoas me procuram para pedir desculpa, né? Que os Sim, animais que fizeram a passagem longe, né? Às vezes as pessoas me falam assim, pede desculpa para ele que eu não estive presente no momento de sua passagem. E muitos deles me falam, mas como assim? Ela estava presente sim. Então eles sentem a nossa energia, né? uhum, Mesmo se a gente não tiver físico lá perto deles, eles sentem que a gente estava lá. Isso prova o tanto que a gente é apegado no físico e no material, né? E eles não. aham. Então eles fazem muito isso no momento da passagem, mesmo se a gente não tá fisicamente, eles sempre vão sentir a gente ali naquele momento, Sim, né? sim. É. E é difícil assim para as pessoas, né? Ah, eu deixei ele internado e acabou que ele Sim, se foi, eu não estava lá, e rola mesmo essa culpa, né? É normal assim as pessoas se sentirem assim, mas de fato, né? Às vezes até alguns animais eles escolhem fazerem a passagem longe dos seus tutores por imaginar que talvez aquele tutor não exatamente. fosse suportar, né, aquilo, né? Tanto é que tem muitos animais que eles desaparecem, né, e vão fazer a passagem em outro lugar, né? Isso já aconteceu de uma pessoa que me procurou, né? Ele, assim, como eu não fazia muitas comunicações com animais desaparecidos, né? Eu costumo mais fazer com os que estão presentes com os tutores ou que fizeram a passagem, mas eu peguei e disse para ela, disse, tenta procurar, faz isso, faz aquilo, mas intuitivamente eu senti que ele já tinha feito a passagem, sabe? Mas eu não fui fazer a comunicação, tanto é que passou alguns dias, ela acabou encontrando ele, né? E aí depois eu expliquei a ela sobre isso, né? Às vezes acontece do animal ir mesmo para outros lugares. Mas é isso, eles sentem mesmo essa conexão, independente do lugar, porque aqui a gente fala, quando a gente fala, né, de animais que já fizeram a passagem, né, não tem isso de tempo nem distância, né, a gente está próximo, de fato, né, Sim, deles. exatamente. E Uhum. entender isso, né? Não ficar apegado ao material, né? E você trouxe na comunicação da gatinha, do tumor, que eles Sim, não estão apegados nem quando eles estão, né, em uma idade avançada, a gente fica às vezes tão bitolado, nossa, com uma doença ou com alguma alteração física que eles têm, só que eles não são apegados nisso, né? Para eles, tanto faz, né? Eles aham, com aquilo ali, aquela condição, porque é a condição que eles têm naquele momento e não fica sofrendo. A gente que sofre bastante por conta disso, né? Que eu aham. apego também ao físico. Sim, sim, com certeza. E outra frase, assim, que eu trouxe, eu sempre gosto, assim, de pegar algumas frases, né, de algumas comunicadoras que elas nos inspiram, né, na verdade. E ela disse assim, que mesmo diante da velhice ou da doença crônica, a vida pode trazer a alegria, significado e amor, né, que é justamente nesses momentos que a gente compartilha com eles, nos cuidados, né, que a gente tem com eles, na tomada de medicações, no momento que a gente faz um carinho, ele esboça algum carinho para a gente também, de forma recíproca. Então, é isso, assim, eu sei que é muito difícil quando a gente está agoniado no desespero, né, tentando cuidar, porque a gente fica pensando muito no cabeção, né, É, mas quando aquele tipo de aprendizado que a gente tem com eles, né, que é parar, respirar e estar presente, né, para poder vivenciar aquele momentinho aqui que a gente tá com eles, né, e é muito importante. E as e também despedidas são essas, gente. Elas são necessárias, elas precisam ser feitas para a gente conseguir, de fato, seguir as nossas vidas. sim. Né? Porque se a gente ficar também, novamente, vem o apego, apegado àquela situação que o animal está, ou ele fez a passagem, a gente fica pegado naquilo, a gente não consegue seguir, né? E nem aproveitar o momento presente. Aí a vida vai passando, né? E isso É. faz mal para eles também, né? No momento Uhum. que eles estão. Isso até, assim, eu tenho pra mim que eu sinto, até piora a condição física dele, por exemplo, o animalzinho que tá ali enfermo. Se a gente ficar o tempo inteiro bitolado, ai, ele tá sofrendo, ai, ele vai morrer, ai, não sei o quê.
ele vai absorvendo tanta energia, porque eles puxam tanta energia nossa, que a nossa energia é tão É. densa, que eles vão piorar, eles pioram a condição física, né? Quando eles Uhum. absorvem, né? Na verdade, essa energia nossa, né? Às vezes Sim. energia de ansiedade, de medo. Imagina o tanto que isso é pesado para eles, né, Glaucia? É verdade, eles são muito sensíveis àquilo que a gente sente, né? Por isso que, da maioria das vezes, né, quando a gente percebe o animal, sei lá, estressado, com algum comportamento estranho, é bom a gente se questionar como é que eu estou me sentindo, né? Será que eu estou tendo uma semana muito atribulada, estou tendo algum desafio na família, no trabalho, né? Que faz com que meu campo energético se expresse de uma maneira diferente que o animal ele capta aquilo para ele, né? Porque eles sempre tentam nos ajudar nesses processos, né? Então é importante assim observar isso, porque de fato eles acabam absorvendo muito daquilo que a gente sente, né? Exatamente. Eles fazem muito espelhamento com a gente, né? Então, eles Uhum, escutam muito as nossas emoções, tudo aquilo que a gente está sentindo, ele vai sim. absorvendo, absorvendo, e muitas vezes vai para o físico deles algo que viria para o nosso, ou algo também para eles nos avisarem, né? Aham. Então, é se preocupar menos com as coisas e ficar menos ansioso, né? É. Pois é, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente está muito alegre, feliz, eles acabam captando isso também, eles se sentem bem. Boa noite, Patrícia. E, Pati sempre está presente. e também, no momento da passagem, vivenciar o luto, né? Que é muito importante, né, Sim, Gláucia? sim, sim. Muito importante. Vivenciar todos esses processos, né? Se a gente, assim, se a gente tiver alguém para poder conversar, né? Pessoas que sejam sensíveis a isso, né? Porque nem todo mundo vai concordar, vai achar que é loucura, né? Que você está sentindo. Mas se você puder estar com alguém que lhe entenda, né? Às vezes tem pessoas que já fazem terapia, né, processo terapêutico, isso ajuda também, e é respeitar o seu processo, porque o processo do luto ele é individual para cada um de nós, né? E não tem limite certo de quando vai terminar esse luto, até porque ele oscila muito, às vezes você está muito triste, passa um tempo, você está tá contente e tudo mais, mas aí acontece alguma situação que é um pouco gatilho, acaba deixando você mais deprimido, enfim. Então é importante vivenciar, né, esse processo e estar cercado de pessoas que sejam simpáticas, né, a esse tipo de coisa, ou outras pessoas que têm animais vão entender também. É isso, né? Tá? A Patrícia perguntou, Sara, quando ficamos doentes, por exemplo, com a gripe, eles podem nos ajudar? O que é que Sim, tu diz, Sara? o que eles passam pra gente é o seguinte: os cães absorvem muito a nossa energia, só que eles não. Os gatos, eles absorvem, mas eles conseguem transmutar uma parte, né? Eles não conseguem transmutar. Então, quando a gente tá doente, ou, enfim, triste também, né? Com algum sentimento assim mais. Eles nos auxiliam, sim, mas é muito importante a gente até contar pra eles, eles entendem quando a gente funciona, né, Glaucia? Sim, Que o sim. que é meu e o que é dele é dele. Uhum, Não, ele acaba, porque eles têm essa questão de ser salvador, né? sim. Então, principalmente os cães. E aí vai pegando aquilo tudo e aí vai absorvendo e somatizando no corpo deles. Uhum, Então, assim, eles ajudam sim. Tanto que gato, às vezes, fica em cima da gente, né? Quando a gente tá ou é, doente, passando mal, mulher, né? Cólica, numa gripe. sim, Só que é muito importante a gente contar para eles a intenção, né? Eu sempre sim. falo com minhas gatas, sabe? Eu tenho gatinhas. Você tem gato também, você sabe, né, Glaucia? É. Eu sempre falo, ó, que é meu, não tem como, né? Vamos pegar alguma coisa. Não tem jeito. Minha gata, eu ia fazer uma viagem, ela ficou mal, você até comunicou com ela, né? Foi. Pegando carga minha. Mas eu sempre falo, assim, ó,
isso é meu, não é seu. Não, Uhum. né? Intencionar isso, né? E a gente pode verbalizar isso assim, com intenção, pensando sobre isso que a gente está falando, né? Dizer assim, você me ajude no que for necessário, mas eu consigo também cuidar de mim, né? Para eles não se sobrecarregarem, porque essa sobrecarga é que é ruim para eles, sabe? Mas Muito. quando nós estamos doentes, eles nos auxiliam muito. E assim, eles são tão respeitosos, né? Às vezes ou eles deixam você quietinho, então fica ao lado, né? Às vezes, enfim, cada animal tem um jeito também de se expressar, mas eles nos auxiliam muito. Mas aí é importante dizer para eles, olha, eu consigo resolver isso aqui. Eu vou tomar as medicações, né? Se for o caso, se você estiver tomando medicação, e eu vou melhorar. E tentar Sim. repousar, né? Se puder. Principalmente quando eles estão para fazer a passagem, ou a gente vê que o animal está muito debilitado ali, que está perto dos dias, não colocar a responsabilidade neles, porque eu já vi algumas pessoas falarem assim: não quero que você me deixa, não é para você me deixar, não é para você ir embora, sabe? Sim. Então, assim, é respeitar também o tempo deles e respeitar esse momento, né? E não ficar jogando tudo ali, a carga em cima deles, né? Ah, me ajuda, ai, você tá aqui pra me salvar. E eles fazem isso, mas eles não estão aqui pra isso, né, Glau? Vocês também estão em aprendizado. Sim, sim. Deixa eu ver, Patrícia falou mais algumas coisas, né? Ela disse assim, pois eu fico com medo que eles querendo nos ajudar fiquem doentes. É naturalmente normal a gente imaginar isso mesmo, né? Mas, enfim, vou falar isso para eles, pois eles foram dormir todos na minha volta. Ai, meu Deus, vocês são muito cuidadosos, né? É. E Patrícia tem gatos também. Eu já Hum, até me comuniquei com um dos gatinhos dela. É isso, a gente fica. É muito engraçado, né? A gente fica é. preocupado para que ele não fique É. doente. É um ciclo assim. Eles vão cuidar da gente, só é bom a gente intencionar isso pra eles não pegar tudo, né? Ah, ela tem 7, tem 4. Certo. Aham. Eu tenho 3. E é isso, né, Glaucio? Você tem mais alguma consideração pra falar? Não, assim, o que eu posso dizer é Uhum. que o tempo que vocês estiverem com seus animais, estiverem presentes, sabe, isso é muito importante, criar essa conexão. Você poder dizer o quanto os amam e apreciam, né, a presença deles na sua vida, isso é muito importante. E que as despedidas, né, sejam nesses casos de velhice, doenças crônicas ou dos animais que fizeram a passagem, elas são importantes, né, de serem feitas. E pensar a despedida como um até logo, né, em breve a gente vai se ver novamente. E para finalizar assim, e a gente já vinha, né, tentando fazer essa live, né, apesar dos perrengues, enfim, que acontecem, mas o propósito, né, de estar aqui, de trazer essa mensagem, poder compartilhar isso com vocês. E para mim foi um prazer, sabe? Sempre é um prazer, Sara, poder trocar Sim. conhecimento, perspectivas e histórias de vida, né, com você. A vida me deu uma amiga, né? Não sou uma profissional, como uma comunicadora intuitiva, mas é isso, assim, para mim é sempre um prazer poder compartilhar desse espaço com você e com vocês também que estiveram aqui e que vão ver essa live depois. Sim, eu vou deixar essa salva, vai ficar só esse pedacinho, mas vou deixar salva, né? Porque o outro não deu pra salvar. Mas, Aham. né, live falando da morte, né? Normal, né? Uhum. Ser mais assim, que energia, né? E também para fechar é falar que a comunicação intuitiva, né, Glaucia, ela ajuda no processo de luto e ela ajuda também no processo quando os animais estão perto da passagem dela, ela tira a culpa da gente, entender o que os animais estão sentindo, né? O que eles querem, o que eles não querem, para deixar a gente mais calmo também e ter outra visão da passagem, né? Que a passagem ela é o que eles falam, né? Ela não é o final,
Ela é a Sim, continuação. sim. Ela é a continuação. Uhum. Agradecer você por sempre estar disponível aí, pra gente fazer lives, né? Sim, sim. E um assunto que a gente tanto gosta, né? Que trazer mais a comunicação intuitiva. Verdade. E é isso. Eu vou deixar ela salva. Pronto. É só para vamos finalizar aqui com a frase da Lori. Ela disse o seguinte: muito bom para a gente entender e aprender, aprender mais, porque não é fácil deixar eles, mas o amor tem que libertar. Pois é, o amor ele liberta, né, Lori? Bom, Obrigada. Obrigada. o amor liberta, isso mesmo. Deixar eles e pra gente trabalhar esse amor que a gente tem, né? Tanto no físico como nos nossos animais, que isso faz muito mal. E pra gente É, também. é verdade, verdade. Que somos seres, né, únicos caminhada. E os animais estão aqui para complementar e nos Verdade. ajudar. Uhum, exato. Então é Muito isso. bem. Glaucio, eu agradeço, então, vou deixar esse pedacinho salvo. Ah, obrigada. Obrigada, obrigada a vocês que estiveram presentes aqui. E se depois quiserem me seguir, conhecer um pouco do meu E trabalho, é só me seguir, tá bom? @Glau Comunicação Animal e a gente conversa, tá bom? vamos fazer mais. Vamos sim. Vamos. Então, um beijo, Glaucio. Beijo, Um tchau, beijo, pessoal. Tchau, gente. tchau. Tchau.